Segundo Crônicas, capítulo 35. Além disso, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram o cordeiro pascal no 14º dia do primeiro mês. E ele pôs os sacerdotes nos seus encargos, e os animou no serviço da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, os quais eram consagrados ao Senhor: Ponde a arca santa na casa que Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, edificou. Ela não será uma carga sobre os vossos ombros. Servi agora ao Senhor vosso Deus e o seu povo Israel. E preparai-vos pelas casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, de acordo com o escrito de Davi, rei de Israel, e de acordo com o escrito de Salomão, o seu filho. E ponde-vos de pé no santo lugar de acordo com as divisões das famílias dos pais dos vossos irmãos, o povo, e segundo a divisão das famílias dos levitas. Assim, matai o cordeiro pascal, e santificai-vos, e preparai os vossos irmãos, para que eles possam fazer segundo a palavra do Senhor, dadas pelas mãos de Moisés. E Josias deu ao povo, e a todos os que estavam presentes, cordeiros e cabritos dos rebanhos, ao número de 30.000, todos para as ofertas da Páscoa, e 3.000 novilhos. Estes eram da fazenda do rei. E os seus príncipes deram voluntariamente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, e Uquias e Zacarias e Jeiel, soberanos da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para a Páscoa, 2.600 do gado miúdo e 300 bois. Também Conanias, e Semaías, e Natanael, os seus irmãos, e Asabias e Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram aos levitas para as ofertas de Páscoa, 5.000 do gado miúdo e 500 bois. Assim, o serviço foi preparado, e os sacerdotes se puseram de pé nos seus lugares, e os levitas nas suas turmas, segundo o mandamento do rei. E eles mataram o cordeiro pascal, e os sacerdotes aspergiram o sangue das suas mãos, e os levitas os esfolaram. E eles removeram as ofertas queimadas, para que eles pudessem dar segundo as divisões das famílias do povo, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim eles fizeram com os bois. E eles assaram o cordeiro com fogo de acordo com a ordenança, mas as outras ofertas santas cozeram em potes, e em caldeirões, e em panelas, e prontamente as dividiram entre todo o povo. E, posteriormente, eles prepararam para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam ocupados em oferecer as ofertas queimadas e da gordura até a noite. Por isso os levitas prepararam para si, e para os sacerdotes, os filhos de Arão. E os cantores, os filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, de acordo com o mandamento de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, o vidente do rei. E os porteiros serviam em todos os portões. Eles não podiam se retirar do seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Assim, todo o serviço do Senhor foi preparado no mesmo dia, para celebrar a Páscoa, e para oferecer ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, de acordo com o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos, 7 dias. E não houve Páscoa semelhante àquela guardada em Israel desde os dias de Samuel, o profeta. E nenhum rei de Israel celebrou uma Páscoa como celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que estiveram presentes, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias foi esta Páscoa celebrada. Depois de tudo isto, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquemis junto ao Eufrates, e Josias saiu-lhe ao encontro. Porém, ele lhe enviou embaixadores, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti neste dia, mas contra a casa a qual tenho guerra, porque Deus ordenou-me que me apressasse. Refreia-te de te intrometeres com Deus, que está comigo, não suceda que ele te destrua. Todavia, Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele, e não atentou às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Portanto, os seus servos o tiraram da carruagem, e o puseram na segunda carruagem que ele tinha, e o trouxeram para Jerusalém, e ele morreu, e foi sepultado em um dos sepulcros dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam por Josias. E Jeremias lamentou por Josias, e todos os cantores e as cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia, e lhes fizeram uma ordenança em Israel, e eis que eles estão escritos nas lamentações. Ora,
o restante dos atos de Josias e a sua bondade, de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor. E os seus atos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.